Bom dia, sexto ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 10 de maio de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de semana passada, que foi sobre origens da humanidade. Na semana passada, nós estudamos sobre o gênero Homo. Nós vimos a evolução do Homo desde o início dos tempos até os dias de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre os sítios arqueológicos, sobre o Homo sapiens e diversidade cultural. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Sítios arqueológicos. Os locais onde são encontrados vestígios das atividades humanas são chamados de sítios arqueológicos. No continente africano, há muitos desses sítios. Um dos mais conhecidos é o Marompeg. Ele é localizado na África do Sul. A palavra Marompeg, na língua Setsuaná, significa retorno ao local de origem. Ali existem áreas de escravidão que foram consideradas o berço da humanidade. Na região de Maropém, foi construído um moderno museu que expõe inúmeros fósseis de hominídeos. Entre esses fósseis, destaca-se um, conhecido como Senhora Ples, que consiste em um esqueleto de australopithecus africanos de mais de 2 milhões de anos. Outro conhecido como Pezinho é um exemplar de um ancestral com idade entre 3,1 e 4,1 milhões de anos. Aí ao lado nós temos a imagem, de um visitante, ele observa o painel de uma exposição no centro de Maropém, que é o museu. Homo sapiens e diversidade cultural. Todos os seres humanos que vivem atualmente na Terra pertencem à espécie Homo sapiens. A diversidade de cor, pele ou cor dos olhos, dos tipos de cabelo ou de estrutura são apenas diferenças na aparência física, não são diferenças biológicas profundas. Homo sapiens, que quer dizer homem que sabe, essa caracterização de espécie humana leva em conta principalmente a nossa capacidade de saber sobre as coisas do mundo, quanto sobre nós mesmos. Além disso, os seres humanos desenvolveram uma linguagem elaborada, inventaram técnicas e criaram instrumentos, o que melhorou a condição de vida e de sobrevivência, aliando trabalho e criatividade. Os seres humanos construíram um mundo próprio, que é o mundo que nós vivemos hoje. Ele se manifesta por meio de bens materiais, como habitação, que é a moradia, vestimentas, que são as roupas, artes, que é o que está no nosso meio, e meios de transporte, que é o que nos locomove diariamente. E bens não materiais, que são os costumes, que cada um tem o seu, religião também e a ciência. O conjunto de todos esses bens faz parte da nossa cultura. Vejamos a seguir porque o desenvolvimento de culturas é um traço distintivo do Homo sapiens. A primeira imagem aí nós temos um grupo de congada na festa de São Benedito no Santuário Nacional de Nossa Senhora em Aparecida, em São Paulo. Já vemos uma cultura bastante, podemos dizer que animada. Na foto ao lado nós temos meninas indígenas da etnia Guarani em aldeia na cidade de São Paulo, também em São Paulo. Já podemos comparar aí a cultura bastante diversificada, uma cultura bem diferente da outra, apesar de ser na mesma cidade. Cultura e diversidade. Nós, seres humanos, temos várias diferenças em relação a outros animais nesse sentido. O arqueólogo australiano Gordon Shield apontou que não temos um couro peludo como o urso polar para manter o calor corporal em ambiente frio. Não temos a capacidade de correr como uma lebre ou um avestruz. Também não temos as garras, os dentes e a coloração protetora do tigre, nem a armadura defensiva da tartaruga ou da lagosta. Não temos asas para voar, nem olhos semelhantes aos de um gavião, que ajudem a localizar melhor a caça. Ou seja, segundo ele, se nós não fôssemos inteligentes, se nós não tivéssemos a capacidade de
pensar e de agir, nós éramos praticamente os seres mais inúteis que havia na Terra. Entretanto, o ser humano ajusta-se a número maior de ambientes de qualquer outro animal. Nós conseguimos, por exemplo, controlar o fogo e fazer casas e roupas. Assim podemos viver em qualquer lugar, desde o Polo Norte até o Polo Sul da Terra, passando também pelas regiões mais quentes do planeta. Com automóveis, somos mais rápidos que a lebre ou avestruz. Com aviões, voamos mais alto do que a águia. Com telescópio, podemos ver mais longe que o gavião. Ou seja, nós não temos essa habilidade que eles têm naturalmente. Mas nós, os outros, né, foram capazes de fazer algo que fizesse as mesmas coisas que ele faz, ainda até melhor. O conhecimento necessário para a produção de itens como fogo, casa, roupa, automóvel, avião e telescópio faz parte da nossa atividade cultural. Todas essas coisas dependem de uma tradição desenvolvida por muitas gerações, transmitida por meio de linguagem, fala, gesto e escrita. Com isso, podemos dizer que somos seres culturais, somos criaturas e criadores do mundo em que vivemos. Em muitos aspectos, transformamos a natureza, mesmo fazendo parte dela. Nesse processo, criamos coisas extraordinárias, também destruímos de modo devastador. Apesar de construirmos, nós também destruímos com muita facilidade. Mas afinal, o que é cultura? Nós vamos agora indicar alguns de seus sentidos. Os biólogos, por exemplo, quando se referem à criação de certos seres vivos, falam em cultura de peixes, de rosas, de milho, feijão e vários entre outros. No dia a dia, é comum dizer que uma pessoa tem cultura quando ela possui conhecimentos profundos sobre um determinado tema, adquiridos por meio do estudo. Ou seja, quanto mais você estuda, quanto mais você lê coisas diferentes, mais assim culturalizado você vai ser, pois você vai conhecer meios de vivência de outros povos, como eles se vestem, o que eles gostam de comer, a cultura daquele povo. Os diferentes sentidos da palavra cultura trazem consigo uma ideia básica, a noção de desenvolvimento, formação e realização. Essa noção também faz parte do uso mais amplo que os historiadores dão à palavra cultura. Vejamos. Cultura são os modos de ser e viver, criados e transmitidos de uma geração para outra. Ou seja, a cultura de nossos pais hoje foi passada para nós e um dia nós vamos passar para os nossos filhos. A cultura nunca morre, ela sofre apenas mudanças, mas a cultura sempre vai existir e vai sempre evoluir. Ela abrange coisas materiais e imateriais, como artes, ciências, normas, costumes e entre outros. Envolve o que pensamos e trazemos como membros de um grupo social. Envolve as modificações na natureza e na paisagem, promovidas pela ação humana. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.